Você já parou para pensar que a gente pode estar vivendo uma guerra secreta aqui no Brasil? Sem nem perceber. Espionagem contra ministro do STF. Grupos armados recebendo dinheiro para vigiar autoridades. O governo acuado. E um ex-presidente sendo investigado por tentar dar o golpe do Estado. Hoje você vai entender porque tudo isso está acontecendo e o que estão escondendo da gente. Se prepara, porque esse vídeo vai mexer com a sua cabeça. A Polícia Federal demonstrou um esquema que parece roteiro de série de Netflix. Um grupo de extermínio, sim, isso mesmo, grupo de extermínio, cobrava até R$250 mil para espionar ministro do Supremo Tribunal Federal. E quem fazia isso? Ex-militares, agentes de segurança e até empresários. Eles usavam tecnologia avançada, com rastreamento, microcâmeras e até drones. Os alvos: ministro do STF. O objetivo: coletar informações, gravar conversas, mapear rotinas. Isso não é só crime, isso é uma guerra de bastidores. A PF descobriu esse grupo durante investigações maiores, que envolve algo muito mais grave. Uma tentativa organizada de minar o Estado democrático de direito no Brasil. A espionagem fazia parte de um plano maior, revelado na Operação Contragolpe. Essa operação, que ainda está em andamento, investiga articulações de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula em 2023. E quem está no centro disso tudo? O ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF já indiciou 40 pessoas, incluindo ele, por crime como organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e uso da máquina pública para interferir nas eleições. Segundo os investigadores, havia planos reais para prender ministro do STF, convocar as Forças Armadas, instaurar uma nova ordem. Agora deixa eu te perguntar, se tudo isso é verdade, por que Bolsonaro continua nos Estados Unidos, livre e sem tornozeleira? Será que ele tem proteção ou será que ainda tem cartas na manga? Outro escândalo que pouca gente comenta, a Operação Última Milha. A Polícia Federal descobriu que durante o governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência usou um software espião chamado de FitMilly para rastrear ilegalmente a localização do ministro do STF, políticos e jornalistas. Isso mesmo, o próprio Estado espionando membros do próprio Estado. Você tem ideia do que isso significa? É como se a Casa Branca tivesse mandado a se espionar Suprema Corte dos Estados Unidos. Tudo isso foi feito com grana pública e por trás um projeto autoritário que ia muito além de memes e fake news. A resposta do STF veio com força. Foi criado o famoso inquérito das fake news. Blogueiros, influenciadores e deputados bolsonaristas começaram a ser investigados e até presos. Alexandre de Moraes virou o símbolo da resistência institucional ou da censura, dependendo de quem você pergunta. A direita começou a chamar o STF de ditadura da toga e a esquerda aplaudiu. Mas a pergunta é, o STF está mesmo defendendo a democracia ou usando o medo para controlar quem pensa diferente? No meio desse tiroteio institucional, o Congresso Nacional também entrou em guerra. Deputados reclamam do aumento de impostos, do autoritarismo do STF e da falta de diálogo com o governo. O deputado Hugo Mota foi direto. Não vamos tocar fogo no país, mas o povo está cansado de pagar imposto. Palavras dele. Tudo isso no momento em que o governo Lula tenta recuperar a economia e lidar com a pressão de dentro
e fora de Brasília. E aí a gente vê, não é só ideologia, é briga por poder, por grana, por influência. A espionagem é só a ponta do iceberg. Enquanto isso, a economia vira refém desse caos todo. Juro nas alturas, dólar instável, fuga de investidores, e quem sofre com isso tudo somos nós, o povo, né? Claro. Enquanto isso, Brasília vive sua própria Guerra Fria, com cada poder agindo como se fosse o dono da verdade. E o pior, tudo isso pode piorar em 2026, que é o ano das eleições. Vamos ser sinceros aqui. Será que tudo isso, STF versus bolsonaristas, governo versus Congresso, fake news versus censura, não passa de um grande teatro de guerra onde o povo é só o figurante? A verdade é, enquanto eles brigam, a gente é que paga o preço. Com o desemprego, com a violência, miséria e desinformação, que é o pior de todos. Você já se perguntou quem está ganhando com essa divisão toda? O Brasil está em guerra, mas não é guerra de tanques. É uma guerra de narrativas, de bastidores, de espionagem e de controle. E você precisa escolher. Vai continuar sendo manipulado ou vai buscar a verdade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o STF passou dos limites? O governo Lula é vítima ou parte do jogo? E o Bolsonaro é Marte, golpista ou as duas coisas? Se você abriu seus olhos, curte, compartilha e se inscreve no canal. Aqui a verdade incomoda, mas te liberta.